que nós recebemos mais uma vez aqui na casa. Recebemos som. Melhorou hoje agora. Voltando. Com muita alegria que mais uma vez recebemos a nossa irmã Margarete aqui na nossa casa. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Margarete. Mas antes de passar a palavra a ela, eu trouxe para nós um trecho, uma lição, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos fazer uma reflexão para essa noite. Hoje eu trouxe para nós o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 9 e 10, o cisco e a trave no olho. Pedir licença para fazer a leitura. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Item 10. Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio. Considera-se como outra pessoa e perguntar. Considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter, ao mesmo tempo, a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Então, aqui, nessa lição do Evangelho, o cisco e a trave do olho, Jesus questiona com a sua sabedoria: por que olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não notas a trave que está no teu olho? O ensinamento de Jesus ele é destinado aos que têm uma trave, ou seja, um pedaço de madeira no olho, e não percebem, mas enxergam claramente o cisco, que é algo minúsculo no olho da outra pessoa. É assim que muitos de nós agimos, reprovamos e identificamos, enxergamos, os defeitos dos outros, e esquecemos muitas vezes, na grande maioria das vezes, de olhar o nosso próprio modo de agir. Então, como diz aqui no Evangelho: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? E outra parte também interessante: para julgar a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si, considerasse outra pessoa. Então, muitas vezes,
Nós enxergamos algo minúsculo no nosso irmão, naquele que está no nosso trabalho, na nossa família, e não percebemos que muitas vezes o que nós estamos enxergando no outro é justamente o defeito que nós temos conosco. Então precisamos ser mais compreensivos, lembrando-se que o outro está na caminhada evolutiva tanto quanto nós, e possui uma série de defeitos que também temos. Quando Jesus fala em tirar as traves de nossos olhos, é justamente para pensarmos antes de criticar quem quer que seja e voltarmos o nosso olhar para a nossa própria situação. Quando enxergamos algo no outro, como eu disse, possivelmente temos esse defeito e precisamos nos esforçar para modificá-lo em nós, antes de criticar o outro. Porque, na verdade, nós não vamos conseguir modificar o outro. Nós temos que olhar a nossa caminhada e enxergar os nossos defeitos, a nossa caminhada evolutiva para a gente melhorar individualmente, podendo, claro, auxiliar aqueles que estão ao nosso lado também. Em verdade, também, para encerrar essa reflexão, é o orgulho que induz o homem a mascarar os seus próprios defeitos, que são os defeitos morais que temos que nos preocupar em corrigir em nós mesmos, sem se preocupar em ver o cisco minúsculo no olho do nosso irmão, no mais próximo, e tirar a trave que está no nosso olho. O Evangelho destaca justamente que o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. É por isso que Jesus se empenhou em combater o orgulho, sabendo-se que ele é o principal obstáculo à nossa evolução moral. Então essa é a reflexão que eu trouxe para nós essa noite. Vou passar para o nosso irmão Beto, que fará a prece inicial da noite. Vamos fechar nossos olhos do corpo físico e abrir os olhos da nossa alma, elevar o nosso pensamento ao alto, podemos entrar em comunhão com o nosso Pai Celestial. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. O nosso Mestre Jesus, não nos conceda a nossa paz, ilumine o nosso caminho, ilumine a vida dos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Possamos aqui, nesse momento que estamos reunidos, em nome de Jesus, podemos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que a espiritualidade amiga ilumine a nossa irmã Margarete para a palestra que por essa noite com nós. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, e muita paz a todos. Vou passar a palavra à nossa irmã Margarete, que a espiritualidade possa iluminá-la nesse momento. Boa noite. Hoje eu trouxe para as nossas reflexões o capítulo 20 do livro Nosso Lar. Alguém já leu Nosso Lar? Já leu Nosso Lar? Então, alguns vão fazer uma revisão. Tá? Quem não leu, convido a ler, porque é uma obra belíssima. Então, a gente vai tratar do capítulo 20, que fala sobre noções de lar.
recapitular, nosso lar, ele tem o formato de uma estrela de 6 pontas. A gente tem no centro a governadoria, temos o Ministério da União Divina, onde tem os espíritos mais elevados da colônia. Nós temos para cá o Ministério da Elevação, o Ministério do Esclarecimento. Nós temos mais para baixo o Ministério da Comunicação, o Ministério do Auxílio e o Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é o que recebe os seres que desencarnam vindo, né, das regiões umbralinas. O Ministério do Auxílio é aqueles espíritos que já estão mais arrependidos, já estão em propósito de mudança, então eles são recolhidos no Ministério do Auxílio. Foi onde ficou o André Luiz assim que ele saiu das zonas inferiores, ok? Passou pela regeneração e passou para o Ministério do Auxílio. O Ministério da Comunicação é o que faz o intercâmbio com os encarnados, que prepara para a reencarnação. Tá? Então, sobre a parte mais de baixo, vamos dizer assim, da estrela, são ainda seres que estão se preparando, né, para uma futura reencarnação. Alguns também, no Ministério do Esclarecimento e no Ministério da Elevação, também estão se preparando. Alguns para reencarnar aqui, outros para irem a esferas mais elevadas. Só para a gente situar aí, tá? André Luiz, ele estava conversando com Laura. Quem era Laura? Laura era a mãe de André Luiz. Mas essa conversa, essa Laura, não era a mãe de André Luiz. Era a mãe de Lísias, o enfermeiro que cuidava do André Luiz assim que ele foi recolhido nos hospitais da colônia Nosso Lar. Então, a dona Laura era a mãe de Lísias, Judite, agora não me lembro o nome da outra. Tá? E André Luiz estava conversando com Dona Laura dentro da sua casa. Por quê? Porque André Luiz havia recebido alta hospitalar e o Lísias propôs ao ministro Clarencio que o receberia em sua casa, que ele procurar um lugar para o André Luiz ficar. Então, o Lísias falou, não, o André Luiz pode ficar na minha casa. Porque lá é assim, né? A gente tem aquela noção de casa, né? de lar, que não recebe ninguém. Na espiritualidade, não. Aqueles que conquistam o bônus horas, que é a moeda, vamos dizer assim, na colônia Nosso Lar, que é horas de trabalho. Quando você tem muitas horas de trabalho, você pode receber uma moradia, que é a moradia da sua família espiritual. Então, a dona Laura, o marido dela, que havia desencarnado antes, já tinha se melhorado, já tinha trabalhado, já tinha conquista de bônus horas, ele preparou um lar para receber a família. Aí chegou a Laura, a sua esposa, que era a mãe de Lísias, veio Lísias, a Judite e a Yolanda, agora eu lembrei, tá? E estavam todos reunidos. E viria mais uma que estava ainda encarnada, que era a Teresa. E nesse lar receberam também o André Luiz. Ele pode ficar aqui, não tem problema. Enquanto você não tem a conquista do bônus horas na sua família para ter o lar, ali na colônia Nosso Lar, você fica na casa de amigos. Que bonito, né? Porque lá não tem problema, né? A gente pode recolher quem quiser, que as pessoas não vão ter maldade. Então ele ficou lá. E dentro da casa também tinha a Heloísa. A Heloísa era a neta da dona Laura, recém-desencarnada. E ela estava sob os cuidados da dona Laura.
Dona Laura já era uma enfermeira no plano espiritual, assim como Lísias, e eles trabalhavam com enfermagem. Então, como ela tinha muitas horas de serviço no bem, ela solicitou que a Heloísa ficasse na sua casa aos seus cuidados. Então, tinha bastante gente lá. Então, na conversa de André Luiz com a Dona Laura, ele pergunta a ela: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Quer dizer, cuidava da neta, tinha os filhos que estavam ali, estava recebendo o André Luiz também para ser cuidado, para ser orientado, e ela ainda tinha atribuições fora de tudo isso? Ela responde: diariamente, 8 horas de atividade no interesse coletivo, deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, numa semana de 48 horas. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Então, todo mundo naquela família trabalha coletivamente em nosso lar. Todos prestam serviço de auxílio. E com isso vão ganhando os bônus horas, que é horas de trabalho no bem. Tá? Então, além de ela ter esse compromisso todo, ela ainda tem o compromisso da família, do cuidado com a família, da alimentação que eles têm, né, do cuidado da casa, tudo isso. Tá? Então, trabalham bastante. A proposta da coluna muscular, como ela diz, é trabalho e aprendizado. Então, nas horas mais de folga, vão fazer cursos, vão aprender, vão receber orientações, vão se informar. Ela muitas vezes visitou o Ministério do Esclarecimento para receber informações, para receber ajuda, orientações de como ela tinha que conduzir a vida, porque assim que ela desencarnou, ela vivia na ilusão do mundo físico. Então ela teve uma certa dificuldade de adaptação no plano espiritual. Então ela foi levada ao Ministério do Esclarecimento para receber ajuda. Ok? Bom, aí o André e a Dona Laura, na conversa ainda, né? Ele pergunta: a organização doméstica em nosso lar é idêntica da Terra? Quer dizer, é tudo a mesma coisa? Os cômodos, a forma de alimentação, a forma que as famílias se organizam? Aí ela responde assim: o lar terrestre se esforça para copiar o Instituto Doméstico daqui. Então aqui a gente tenta ter uma cópia do que existe de modelo no plano espiritual, mas não está chegando nem perto do que é o verdadeiro lar. Então, ele primeiro se estabiliza lá e planifica aqui. Nós estamos num trabalho de planificação do que é o lar. Okay? Aí ela diz assim: os cônjuges na Terra, com raras exceções, estão o quê? Mundando o terreno dos sentimentos. Esse mundar é purificar, expurgar o terreno dos sentimentos. Porque o que é esse terreno dos sentimentos? Nos cônjuges é o equilíbrio emocional, é a educação dos nossos sentimentos, que ainda de vez em quando ele é um pavio puro. De vez em quando os animaizinhos internos nossos se manifestam, né? Aquelas raízes ainda primitivas nossas que teimam em fazer presença, né? Os leãozinhos, os macaquinhos, né? Os espíritos, as posturas raivosas. Então elas se apresentam aí porque a gente viveu muito tempo com um primitivismo muito longo.
E agora que a gente está começando a elevar o nosso padrão de consciência para uma espiritualidade mais elevada. Então está na hora de a gente, vamos dizer assim, educar os nossos leõezinhos, os nossos animaizinhos internos, né? Então ele fala que estamos moldando, ou seja, purificando os nossos sentimentos no relacionamento familiar. Porque o relacionamento familiar é o nosso primeiro templo. Então nós vamos atuar como espíritas. O primeiro trabalho do espírita é dentro do lar. Não é na casa espírita, não. Tanto que o primeiro grupo social é a família. Então ali é o nosso testemunho espírita. Okay? São invadidos pelas ervas daninhas da vaidade pessoal. Então, orgulho, ciúmes, inveja, posse, apego, está fazendo parte dos relacionamentos marido e mulher, homem e mulher, né? Então, isso está se fazendo presente, que ela colocou. Povoados de monstros dos ciúmes e do egoísmo. É a possessividade. A gente quer ter a posse sobre o outro. A gente quer ser melhor que o outro. Um pode, o outro não pode. Às vezes um pode estudar, o outro não pode. Um pode trabalhar, o outro não pode. Então é aquele domínio ainda, que não entende que os dois estão ali em construção para a evolução deles e dos filhos que vão vir. É um processo de evolução. Então, tudo isso, ela está falando, né? Com raras exceções, estão em um patamar mais elevado. A grande maioria ainda está nesse contexto aqui. Ok? Aí a dona Laura, como eu falei, ela foi visitar o Ministério do Esclarecimento. E lá ela recebeu a informação de um instrutor que era muito versado em matemática. Ele deu uma definição de lar para ela que ela não esqueceu jamais. E ela estava passando essa informação para o André Luiz, porque ele ia precisar dessa informação, porque ele ainda não sabia que a sua esposa, que estava encarnada, já estava casada, ele não estava na ilusão que ele congelou na mente dele, que ela estaria o aguardando, né, chorando, sofrendo, desconsolada. E a realidade não era essa. Então a lição também era para ele na conversa com a dona Laura. Tá? Então, a definição que eles deram, que esse instrutor deu, era assim: o lar é como se fora ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. O que é o ângulo reto? É esse ângulo perpendicular, que é o ângulo de equilíbrio. Então, o ângulo reto é aquele ângulozinho ali do cantinho que faz 90 graus. Tudo bem? Horizontal e vertical faz no cantinho. Isso dá um equilíbrio. Por isso que as pessoas empilham caixas retangulares ou quadradas, porque circulares não dá. Tem que ter o ângulo. As casas têm o ângulo reto, tudo para manter o quê? O equilíbrio. Ok? Então ele diz que o lar é isso. Aí ele coloca que a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então esse lado aqui é o sentimento masculino. A gente está falando de energia. Tá? Então o sentimento masculino é o sentimento do quê? Do fora, da realização, do progresso, de levar adiante, né, de construir, então é o caminho do progresso dessa evolução. Como diz o Jung, né, é o Yang, né, desculpe, é o ânimos,
Então, é o lado da doçura, do carinho, da atenção, da criatividade. Então, é aquele lado mais sensível, né? O outro é um lado mais, vamos dizer assim, mais objetivo, mais realizador, né? O outro é o lado mais criativo. Então, é o yin e o yang, tá? O animus e o anima, tá? Então, é esse caminho que se constrói o lar. Então, ele tem dessas duas direções. E a gente vai pensar assim, mas será? Quem é yin, quem é yang? Né? Quem é o feminino, quem é o masculino? Nós temos os dois. Nós temos o feminino e o masculino em nós. As duas energias. Só que uma prevalece mais do que a outra. Então, esse é o equilíbrio. Então, o casal, ele vai encontrar o vértice. O que é o vértice? É o ponto de equilíbrio. Então, eles vão construir o caminho que é o melhor para ambos. A dinâmica da família, eles vão construir de acordo com o que favorece para cada um deles. Então, cada um vai dar o quê? A sua contribuição. Então, não é um espírito de competição, não é um espírito de mando, é um espírito de cooperação. Todos cooperam para o bem de todos. Tá? E ele define ainda, o lar é aquele ponto ali, ó, é o vértice, é o ponto de encontro do feminino com o masculino, tá? Onde homem e mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o ponto do equilíbrio. Viemos para nos resolvermos, viemos para nos entendermos. E é difícil? É fácil? Às vezes não é, mas a gente veio para isso. Porque a gente tem que ir para esse ponto de convergência. É templo, né? Como se fosse uma igreja. O lar é a sua primeira igreja. Onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Então a união, ela não é de corpos, a união é de espíritos. Quando a união é de corpos, primeiro vendaval, tchau, já bateu, acabou. Quando é de espíritos, tem um vínculo. Então, vai ter as divergências, vai ter aqueles pontos de egoísmo, de vaidade, que vão querer se prevalecer, mas aí o que vai acontecer? Vai ter que buscar o quê? O equilíbrio. Alguém tem que buscar o equilíbrio. Para quê? Para que haja harmonia, para que se entenda. Então é um trabalho constante. Se a gente olhar hoje a estrutura familiar, a gente tem a impressão que ela desabou, mas ela não desabou. Se a gente olhar a estrutura familiar lá atrás, na década de 40, mais ou menos, quando foi feito o livro, era uma estrutura familiar completamente patriarcal. Mulher não tinha vez. Hoje é diferente. A gente já está até tomando conta de tudo, né? Se descuidar, a gente está tomando conta de tudo. Também não pode exagerar. Então, o progresso familiar vai acontecendo com o tempo. A gente vai amadurecendo isso. Então, tem conflitos, tem divergências, tem discórdias, mas tem equilíbrio, tem harmonia, tem amor, tem compreensão. Então, tudo isso vai pesando na balança e vai dando essa construção do que é um lar. Então, a sociedade está fazendo essa transformação. Por isso que a união, ela é
espiritual antes de ser corporal. Se você se une a alguém só pelo físico, essa união vai ficar difícil no ponto de convergência. Vai ter que ter uma mudança. Ok? Tudo bem com a gente? Então, o lar, como diz lá, é uma instituição puramente divina. Por isso que é templo. Tanto que o primeiro evangelho no lar foi feito, Jesus fez na casa de Simão Pedro, dentro de um contexto familiar. Então, casa é uma construção de cimento e tijolo. Lar é uma construção de valores e princípios. É muito diferente, tá? Então, os casais juntos potencializam a evolução. Quando não há interesse recíproco, a evolução fica menos intensa. Então, o casal, quando se une, potencializa essa evolução de cada um. Porque eles vão se cooperar juntos e vão evoluir juntos, vão convergir para um ponto. E vão trazer essa estrutura do sentimento feminino com o sentimento masculino. Então, é uma energia que potencializa para a evolução de ambos. Então, é uma troca energética de grande poder criador. Quando isso não acontece, quando dentro do lar é brigas, é discussão, é competição, um quer ser mais do que o outro, um quer se destacar mais que o outro, um não respeita o outro. O processo de evolução dos dois fica menos intenso. Deu para entender aí, gente? Então, o espírito de convergência aí no lar é de cooperação, não de competição. Então, onde nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Essa foi a pergunta que a dona Laura fez a André. Aonde que tem aqui direitos e deveres no lar divididos, compartilhados? Porque às vezes, dentro da própria casa, um acha que só tem direitos e o outro só tem deveres. E direitos e deveres dentro de casa tem que ser o quê? Compartilhados. Todos têm direitos e todos têm deveres. E isso inclui o casal e o restante da família. E tem que ser ensinado isso, para construir isso. Senão a gente acha que tudo é só nosso. Né? A gente não traz esses resquícios, né, de uma cultura ainda em que o homem predominava fora e a mulher predominava dentro. Só que hoje mudou. A mulher também está fora. E o lar é responsabilidade de todos. Então, todos têm que cooperar na harmonia do lar, na organização do lar, na estrutura completa do lar. E os filhos também têm que ser ensinados desde pequenininho a cuidar das suas coisas, a organizar a sua casa, aprender desde pequeno o que já pode fazer, ficar dentro das suas capacidades, do seu aprendizado. Porque senão alguém fica fazendo tudo e os outros não ficam fazendo nada. Antigamente a gente tinha uma filosofia, chegava em casa, senta no sofá e fica esperando.
ser servido. A filosofia de nosso lar está dizendo para a gente, e próprio Jesus diz, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Então todos têm que servir, todos têm que cooperar. E dentro do lar é o primeiro tempo em que isso tem que acontecer. Então tem trabalho de mulher, trabalho de homem. Tem algumas coisas que são mais rudes, a organização masculina é mais favorável, mas tem muitas atividades voltadas para a mulher. Eu sempre falo assim, né, que a roupa sujou, né? Aí ela suja, aí ela vai para a máquina de lavar sozinha, ela sai para a máquina de lavar, depois que a máquina de lavar lava, ela vai para o varal sozinha, ela seca, que a natureza faz o trabalho, aí você tira do varal, ela vem sozinha, ela é dobrada sozinha, tá? Tem um espírito que faz isso, né? Ela é dobrada, ela vai para a gavetinha, ou ela vai para ser passada, ela fica toda arrumadinha, porque o Espírito Santo fez isso. Né? Tem gente que acha que isso não é nada. Todos podem fazer isso. Não tem o Espírito Santo que faz. É um trabalho de todo mundo. A organização do lar é trabalho de todos. Essa é a lição que a dona Laura está dando. Na época, funcionava um pouquinho diferente, porque daí era uma filosofia patriarcal. Mas ela estava falando sobre isso. Que o tempo ia fazer isso amadurecer. E os contextos mudariam. Tanto que lá em nosso lar, homens e mulheres trabalham. Homens e mulheres cuidam dos lares. Ok? Ela diz assim, mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. O marido fala da dificuldade do trabalho, a mulher volta ao gabinete da moda. Ou seja, um fala A, o outro fala B. Eu não estou nem interessado no seu problema, porque o meu é mais importante do que o seu. Não tem o mais importante. Tem o que é importante para cada um. Cada um tem a sua necessidade. E tem que ser olhado dos dois lados. O que é importante lá e o que é importante aqui. Hoje, a gente tem o WhatsApp sem conversa. Os casais ficam no WhatsApp e ninguém conversa. Não tem diálogo. Senta na mesa para jantar, para almoçar, para comer, seja o que for, com o WhatsApp. Você está conversando com o WhatsApp. Eu lembro de uma história do Moçando Klinger, você já deve ter visto pela internet, que um amigo ligou para ele, um casal de amigos, foi um amigo que ligou para ele, mandando uma foto, que ele estava comemorando o aniversário de casamento com a esposa. Ele estava mandando a foto para ele, que ele estava com a esposa jantando no restaurante. Aí ele perguntou para o Moçando Klinger, nós estamos comendo aqui, né? Estamos comemorando o nosso aniversário. Aí o Moçando disse assim, pois é, eu se estivesse comemorando o meu aniversário de casamento com a minha esposa, eu não estaria no WhatsApp mandando para os meus amigos. Eu estaria conversando com a minha esposa. Fazendo algo diferente com ela. Foi a resposta que ele deu. Porque ele está jantando, está no WhatsApp, mostrando para os amigos o que ele está fazendo. Então ele não está ali, presente. Ele está completamente ausente do momento que ele está vivendo. Então está mostrando uma máscara para fora, que não é a realidade, que ele convive ali. A vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância,
um do outro comenta um serviço que lhe é peculiar. Então, um está falando, o outro nem está aí. O que você disse? Você falou isso? Que horas você falou isso? Está prestando atenção. Não tem atenção. Hoje é difícil ter atenção e foco, né? A gente se perde rápido. E dentro de casa não tem. Às vezes, no mesmo espaço, estou conversando pelo WhatsApp. Às vezes tem uma porta que separa um quarto e o outro. Estou conversando pelo WhatsApp. Ei, gente, tem que olhar no olho. Tem que conversar olhando, sentindo a energia. Senão a gente perde esse contato. E esse contato é importante. É troca energética. Pelo celular, não. Tem os momentos celular, Mas até isso precisa ser disciplinado dentro do lar. Tudo bem, Dei? São instruções da década de 40 para nós. Tá? Então, quando isso acontece, nós temos duas linhas divergentes. Então, aquele vértice que tinha que formar um ângulo reto, não vai. Um vai para cá, o outro vai para lá, e o ponto de convergência, que é o lar, dispersou. Então, ele vai fazer o quê? Se desestruturando, se distanciando. Os casais vão se distanciando. Aí ela coloca aqui. Quando tem a bênção nupcial, que é o casamento, ela coloca essa expressão, a bênção nupcial, a maioria através dos véus do desejo. Casamento, o corpo perfeito, a relação sexual, aquela coisa toda. E cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam o coração. Acabou o encantamento corporal, vamos para a realidade. Aí é porque um sente calor, não dá para ficar no ar-condicionado, o outro precisa colocar o ventilador, um deixa a pasta de dente, tira a pasta de dente quase toda, gasta mais do que deve, e começam os conflitos nas pequenas coisas. Acho que fizeram uma estimativa das brigas de casais, o problema é com a pasta de dente. Um aperta em cima, outro aperta embaixo. E aí dá o problema. O outro é ventilador e ar-condicionado. Veja, são coisas simples, mas dá conflito. Por quê? Porque agora você vai ter que conviver com alguém. Alguém que teve uma educação X, uma outra pessoa que teve uma educação Y, agora vão se juntaram, vai ter a educação XY, que vai ser a educação Z. É uma nova. Um pouco daqui, um pouco dali, e vai construir o ponto de convergência daquela família. O que é o melhor para ambos. Mas alguém tem que ceder em alguma parte. Se você achar que não vai ser, eu não vou ceder, fica difícil. Fica difícil. Então, não há concessões recíprocas. Tolerância, fraternidade, perde a camaradagem e o gosto de conversar. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Ninguém cede. E aquele diálogo não fraterno. Responde daqui, pergunta dali, o outro não responde, vivendo dentro do mesmo lugar. E às vezes fora de casa, você é um monge. Cuidado com não sei quem, trata não sei quem bem, vê se está tudo bem com fulano, com ciclano, mas dentro de casa não está nem preocupado. E é onde a gente tem os maiores elos de amor, é ali. De cumplicidade, é ali dentro de casa. Porque quando se uniu, estava lá,
aos véus do desejo. Depois o príncipe virou um sapo. Então aí vem o dia a dia, a convivência. Por isso que o lar é o primeiro exemplo, o primeiro templo do ser. Não é na igreja, não é na casa espírita, é dentro de casa. O testemunho é dentro de casa. Porque quando você aprende a conviver dentro de casa, se relacionando bem dentro de casa, você aprende a conviver fora de casa. Os hábitos que você tem dentro de casa, você vai fazer isso fora de casa. Outro dia lá na nossa loja entrou um casal. As coisas estavam arrumadas. Eles começaram a mexer, tiraram tudo do lugar. Fizeram uma bagunça. O que eles não queriam jogando no chão. Então você veja. Uma pessoa que faz isso fora, você encontrou de um jeito e você deixa de outro, ou seja, você não está respeitando que depois de você vem alguém e que gostaria de encontrar as coisas bem feitas. Então a gente também tem que se respeitar e olhar o outro, e não só a mim. Quais são os meus interesses, os meus desejos, as minhas vontades. O outro também tem desejo, tem interesse, tem vontades. E que muitas vezes são diferentes das minhas. Está dando para entender aí? Estão vendo o que é uma noção de lar? Então, por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. E a gente sabe que lá é ponto de convergência. Quando esse ponto de convergência fica forte, potencializa a evolução de ambos e dos filhos que agregarem aquele lado. Então, concluindo, na fase evolutiva do planeta, existem na esfera carnal. Isso foi a posição que a dona Laura, a mãe de Lísias, recebeu de esclarecimento do instrutor do Ministério do Esclarecimento. Raríssimas uniões de almas gêmeas. Aqui. O que são essas almas gêmeas, né? São aquelas almas assim que um e o outro parecem a mesma coisa. Já se completam totalmente. Reduzidos matrimônios de almas afins, que têm alguma afinidade ali. E esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Então a maioria é resgate. Estamos aprendendo a construir um lar. Estamos em aprendizado. Alguns já estão dando um passo mais lá na frente, outros ainda estão mais atrás, outros ainda nem entenderam o que é isso. Isso leva tempo, é um processo que leva tempo. Natureza não dá saltos, então essa construção vai vindo gradativamente. Então, as almas femininas, ela diz assim, precisam aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Coloca bem isso. Não podem permanecer inativas. Colocou isso. As almas femininas não podem permanecer inativas. Não pode circunscrever-se a lágrimas de piedade ociosa e anos de servidão. Não pode ficar lá na lamentação, no conformismo, na servidão. Tem que ser mãe, esposa, missionária e irmã. Tem que atuar na sociedade. Tem que atuar em casa e tem que atuar na sociedade. Aquela cultura
de que ela tem que ficar só dentro de casa, já foi falado aí. Anos de servidão. Não é mais. Por quê? Porque o lar tem direitos e deveres que devem ser partilhados. Então, tem um trabalho fora, muitos trabalhos voltados para as mulheres, na área de ensino, na área de enfermagem. Ela fala tudo isso, né? Aqui a gente tem enfermagem, ensino, trabalhos de paciência, de educação de crianças. Ela comenta isso no capítulo. Tem muitos trabalhos voltados ao espírito feminino. Mais sensível, mais delicado, mais amoroso, mais criador. Como tem os trabalhos mais voltados ao espírito masculino. Mais racional, mais objetivo. E isso a gente coloca também nos casais homoafetivos. Tem aquele que tem uma sensibilidade mais do feminino, o outro uma sensibilidade mais do masculino. Mas ambos se convergem para o mesmo ponto. Se convergem numa condição de lar. Então, esses dois movimentos são importantes para esse ponto de convergência. Tá? Então, a mulher não pode ir ao duelo com os homens, porque tem que existir o espírito de cooperação, não de competição. Nós estamos para competir, ser melhor do que eles. Nós estamos para colaborar, cooperar. Então, aqueles movimentos feministas, ela cita no capítulo também, de rebeldia, não levam a lugar nenhum. Tudo tem que ser com disciplina, com ordem, com respeito, com harmonia. Então, vai se colocando na sociedade, respeitando também o universo masculino. E vice-versa. O universo masculino vai respeitando também o universo feminino. Porque hoje, se a gente for olhar e entender, nós estamos ocupando hoje um corpo masculino ou um corpo feminino. Amanhã, numa próxima reencarnação, posso trocar. Então, aquele que não respeita o sexo oposto, ele vai reencarnar no sexo oposto para aprender a dar valor. Porque os espíritos não têm sexo. Então você vem para cá e reencarna no sexo oposto. Então, esse trabalho todo é para dizer para a gente que feminino e masculino são características do espírito. É uma energia. Uma energia. Não é corpo, é energia. Energia do masculino e energia do feminino. Todos nós temos. Aquela energia da realização, de ir para fora, de resolver, de construir. É uma energia masculina. Aquela energia que a gente traz para dentro, da doçura, da criatividade, da imaginação, é a energia feminina. Todos nós temos. Todos temos essas duas energias atuando em nós. Em alguns ela prevalece mais uma, e em outros prevalece outras. No relacionamento, elas tendem a convergir para esse ponto que é o vértice do triângulo, que é o ponto de convergência que é o lar. Então aí tem que ceder um pouco daqui, ceder um pouco de lá, para que a harmonia se estabeleça. E cada casal vai estabelecer o seu modo de vida. Não tem um modelo ideal. Tem aquilo que eles entenderem, que acharem que é conveniente para eles. Tudo bem aí? Então, essa é a
Quem quiser ler com mais entendimento depois, essa é a noção de lar que a espiritualidade nos passou pela psicografia do Chico, na obra Nosso Lar, através do espírito André Luiz, na colheita de informações que ele estava fazendo em Nosso Lar. Então, o André Luiz também está recebendo essa informação para ele entender. Porque quando ele estava encarnado, ele achava que toda a família estava ali para servi-lo. Ele ganhava bem, então todo mundo ficava a seus pés para servir. E agora essa lição está servindo para ele. Ele está em reflexão com isso. E a gente pega a proposta de Jesus. Nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada mais uma vez pela paciência de estarem aqui, tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar o recado. Tá? Belíssimas reflexões que a nossa irmã trouxe nessa noite. E, em nome da direção da casa, agradeço mais uma vez, Margarete, pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. As portas estão sempre abertas a você. Vou passar os recados da noite. Amanhã temos o estudo, que ocorre toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Na primeira parte estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e na segunda parte o Livro dos Espíritos. Sinto todos convidados a comparecerem, não precisa se inscrever, nós fazemos uma roda e conversamos, lemos e refletimos sobre os ensinos do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, nós temos a evangelização infanto-juvenil, a partir dos 5 anos de idade. Quem tiver filhos, netos, sobrinhos, tutelados, sinto-se convidados também a trazer as crianças aos sábados, a partir das 17 horas. A casa também agradece as doações dos alimentos que são feitos, que são destinados às famílias carentes aqui cadastradas, e quem puder continuar colaborando com alimentos de preferência de 1 quilo, nós agradecemos essa caridade. Também temos as redes sociais da casa, o Instagram Maria Modesto Cravo Guarujá e o Facebook Casa Espírita Maria Modesto Cravo, em que nós postamos ali todas as palestras que irão ocorrer durante a semana, os eventos espíritas que ocorrem fora também aqui da casa. E também nós temos ali um folder, ali no quadro, ali fora, da nossa irmã Margarete, que tem o canal do YouTube. Margarete Magalhães, o canal do YouTube. IFEM 3012. Mas está ali afixado também para que vocês possam acompanhar a nossa irmã nas redes sociais. Ela posta as palestras, não só aqui, mas de outros lugares também que ela realiza. E são palestras belíssimas, como acompanhamos hoje. Então, sinto-os convidados também para seguir a nossa irmã nas redes sociais e divulgar o Espiritismo. Quem passou no divã não precisa passar no passe. Vou passar ao nosso irmão Marcos, que fará a prece final da noite. Vamos novamente fechar os nossos olhos e nos concentrarmos. Obrigado, Mestre Jesus, por estarmos aqui ouvindo um pouco do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Permita, Mestre, com que essas palavras possam fazer eco em nós,
e fazer realmente uma mudança no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, na harmonia do nosso lar. Permita também, Senhor, que possamos voltar com segurança, cada um aos seus lares, às suas atividades normais do dia a dia, e que possamos praticar esses ensinamentos obtidos aqui, a partir de hoje,